O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, escutamos essa frase de Jesus, um pouco misteriosa, como dizia. Eu acho que esta é uma outra expressão dessa forma de pensar de Jesus, que é tão diferente da forma de pensar do mundo. Quando Jesus disse assim: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, o que serve a todos. O que significa essa frase de Jesus? Será que Jesus condena tentar ser o primeiro, tentar esforçar-nos por superar-nos, por dar o melhor de nós, porque nossa empresa cresça, porque nós possamos sobresair, etc. Sobressair. Isto é um dos grandes ideais do mundo moderno. Nós queremos sobressair, estudamos, não queremos ficar apenas, não sei, com o ensino fundamental, o ensino médio, aí vamos à universidade, depois queremos estudar outra carreira ou alguma pós-graduação e assim por diante. Por quê? Porque queremos sobressair, queremos crescer, queremos ser melhores. Será que Jesus está condenando isso? Será que Jesus condena ou está promovendo, fomentando a mediocridade, a negligência, a vida fácil e cômoda? Então, é o que parece, né? Quem queira ser o primeiro, seja o último de todos. Muitos pensaram que efectivamente Jesus queria isso. Em particular, me vem aqui à mente um pensador, um filósofo, um pensador alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele enfrentava abertamente Jesus e sua doutrina. Ele criticava muito fortemente o pensamento cristão e dedicou muitos livros, eu diria praticamente toda a sua vida, a isso. Ele dizia que no fundo a vida cristã, Jesus tinha ensinado isso, a mediocridade. Ele pensava exatamente desse jeito que eu dizia. Vou ler uma frase que dizia o próprio Nietzsche. Nietzsche dizia: o cristianismo, dizia ele, deve sua vitória a essa desprezível adulação da vaidade pessoal. Conseguiu convencer exatamente todos os fracassados, os mal-sucedidos, todo o lixo e a escória da sociedade. Então, para Nietzsche, o que ao contrário tínhamos que fazer não era ser os últimos, não era pôr-nos ao final da fila, etc., mas impor nossa vontade, e ele falava da vontade de poder. Ele falava do super-homem, aquele que é capaz de vencer todas essas doutrinas morais ou moralistas e impor-se sempre com a força de sua vontade. Efetivamente, Nietzsche não entendeu Jesus e eu me temo que muitos cristãos também não entenderam o que Jesus estava falando. Voltemos outra vez à frase que Jesus falou. Ela começa assim: se alguém quiser ser o primeiro. Então, se alguém quiser ser o primeiro, Jesus não está em contra de ser o primeiro. Ao contrário, se você quer ser, está falando Jesus, tudo bem. Você deve buscar ser o primeiro. Mas aí ele continua: seja o último de todos, aquele que serve.
Ou seja, o que significa isso? Você pode ser o primeiro, antes deve buscar ser o primeiro, mas não segundo o ranking do mundo, mas o ranking do céu, o ranking do reino dos céus. Não? Seja o último, quer dizer, aos olhos do mundo, mas o servidor de todos. No céu existe um outro ranking que é diferente do ranking do mundo. Isso é o que Jesus está falando. Ele não condena, ao contrário, ser melhor, trabalhar, esforçar-nos, superar-nos, mas tudo isso e esse esforço grande para conquistar o primeiro lugar, não na terra, mas lá no reino dos céus. Portanto, trata-se de duas formas de sobressair: a forma de sobressair do mundo, a forma de sobressair de Cristo. Vejamos cada uma delas e os resultados que isso dá. A forma de sobressair do mundo. Nietzsche dizia, temos que impor a nossa vontade pela força, pela violência. Quando isso acontece, essa dinâmica faz com que um se impõe e outro serve. Um triunfa, outro fracassa. Um é feliz, se se pode chamar isso felicidade, e outro é infeliz. Um domina e outro é dominado. Nessa dinâmica de Nietzsche sempre existe um opressor e um oprimido. E aí, óbvio, isso gera muita violência, muita confrontação, muito ódio. Nós vemos na história triste, na história recente da humanidade, um exemplo disso, desta filosofia nietzscheana, precisamente no nazismo de Hitler. Não? Impor, somos a raça superior, vamos nos impor ao mundo inteiro. E nós já sabemos como isso termina. Mas não apenas basta o nazismo. Qualquer um de nós que quer impor a sua vontade está atuando do jeito que dizia Nietzsche e que, se nós lembramos o evangelho da semana passada, Jesus chamava de Satanás. Este é realmente o pensamento, a filosofia do demônio. Impor por la violência, impor por la força. Hoje vemos tristemente muito isso. Muitos movimentos sociais, inclusive hoje, tomam causas que são justas. Vamos defender as injustiças na sociedade. Hoje, óbvio que existem injustiças, não? O racismo, as mulheres, o machismo, a causa da incompreensão, o abuso de todas as pessoas daquele coletivo LGBT, enfim, outras muitas causas, não? Mas aí o que eles fazem? Eles fazem movimentos e manifestações violentas. Vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso em Chile, em Colômbia, vimos isso no Equador, aqui em Brasil um pouquinho, mas vimos também em França. Vão, destruem, quebram lojas, queimam igrejas. Por causa de tudo isso, morrem pessoas. E depois de todo esse caos, sentam a negociar. Queremos mudanças radicais de tudo. Em Chile, por exemplo, começaram com as protestas por o preço da passagem do transporte e terminaram exigindo a mudança da Constituição. Querem mudança radical, senão o caos vai voltar. Perdão, mas isso não é dialogar, isso é querer impor, é um tipo de chantagem. Essa é a mentalidade do mundo, impor pela força a minha vontade. E isso nunca acaba bem, sempre engendra divisão, engendra mais violência. Gera, mais violência. Em troca, vejamos qual é o estilo de Jesus. O estilo de Jesus é ao contrário. Quando um serve, quando alguém chega a ser o primeiro, a grandeza de Jesus, que é aquele que mais serve, aquele que é último, quando ele chega a ser grande, todos os outros também são elevados, são exaltados. Quando alguém quando alguém tem sucesso, por exemplo, na mentalidade de Jesus, nesse sobressair de Jesus, não é para mim, é para servir, é para ajudar. Outros triunfam comigo. Então, é um outro jeito, é um jeito de serviço, de humildade, de caridade. No jeito de Jesus, todos triunfam. E nós sabemos onde está a verdadeira grandeza. Quem é realmente o primeiro? Aquele que se impôs pela força? Pensa em tantas pessoas na história recente, desde Napoleão, Stalin, Mao Tse-tung e tantos ditadores, não, que tem na história. Eles dominaram países inteiros, mas eles são grandes.
O más bien nos pensamos en la grandeza de una Madre Teresa de Calcuta, de una Irmã Dulce, de un San Francisco de Asís, que con humildad y con caridad les se prestan y son los mayores en servicio. Essa é a verdadeira grandeza, não apenas lá no reino dos céus, inclusive aqui na terra, no fundo de nosso coração, nós sabemos isso. Agora, portanto, trata-se de sobressair, mas ao jeito de Jesus. Eu vou dar-lhes algumas dicas agora de como vencer essa competição. Não? Porque nós precisamos vencer essa competição. Jesus não está de acordo com que você fique na comodidade, que você fique sendo, não sei, a mediocridade e a negligência. Não, Ele quer que você seja o primeiro, mas segundo o ranking do mundo, ou seja, o ranking da humildade, do serviço e da entrega. Como nós vamos ser o primeiro em isso? Umas dicas vão aqui agora. Em primeiro lugar, se alguém te serve, você seja compreensivo com essa pessoa. Como você trata as pessoas que servem você? Você é diretor ou chefe em um negócio, em uma empresa? Como trata seus empregados? Você tem alguém que serve na sua casa? Você, quando vai a um supermercado, como trata a menina lá do supermercado? E assim por diante. Como nós tratamos as pessoas que nos servem? Se você quer ser o primeiro, trate elas com compreensão e com caridade. Eu me lembro muito uma vez que estava por tomar um voo, esperando aí na fila do counter, na linha aérea, e a pessoa, o senhor que estava diante de mim, trazia uns quilos a mais que não podia levar, tinha que pagar na outra mala. E não é barato, você sabe que isso é caro. E então o senhor estava furioso, ele estava, olha, berrando, gritando, querendo se impor pela força, precisamente. Não? Tiveram que chamar a polícia, chegou, levaram essa senhora aí, porque estava muito fora de si, não? E aí chegou meu turno, então eu passei e falei para a menina, olha, parabéns, não? Creo que tem que aguentar, não? E ele disse, ai padre, sim, é muito duro, não depende de mim. Claro que não. Como nós tratamos as pessoas que nos servem? Olha o que diz São Paulo na carta aos Filipenses. Paulo diz assim, cada cele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Ou seja, não temos que pensar apenas em nós e em meus interesses. Coloque-te no lugar da outra pessoa. Ela também nem tem a possibilidade de mexer com isso. Não? O sistema é muito rígido, eles têm normas, não podem pular isso. Então, primeira coisa, quando alguém te serve, seja compreensivo. Segundo, quando alguém te decepcionou, não julgue. Seja compreensivo também, caridoso. Como nós tratamos as pessoas que nos decepcionam? Somos duros. Eu te falei, eu te adverti, não considero elas, não quero ensinar, não quero aproximar-me com paciência, com humildade e ensinar elas, elevar elas, não? Antes, muitas vezes, humilhamos as outras pessoas, precisamente por quê? Porque nos decepcionaram. Não é, esse não é o jeito de Jesus. Se você quer ser o primeiro, tem que saber ser compreensivo, tragar essa ira, não? Paciência, me decepcionaram, não era o que eu esperava, mas de novo vamos lá e vamos ajudar, vamos a elevar a pessoa. Por isso Paulo dizia também na carta aos Gálatas, olha que bonito esse texto, dizia ele, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou seja, alguém que te decepcionou, era um pecado, objetivamente, não? Se alguém for surpreendido no pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Quando Paulo fala aí, cuida de ti mesmo para não ser igualmente tentado, ele está falando da tentação do julgamento. Eu acho, não? Do julgamento. Eu sentir-me superior e eu, portanto, humilhar a outra pessoa. Quando alguém te decepciona, não julgue, seja compreensivo. Lembra como Jesus acolheu a mulher pecadora? Lembra que Jesus levaram essa mulher? Eu gosto muito dessa passagem final das palavras, não? Jesus fala para ele, para a mulher, mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, Senhor. E Jesus, olhando para ela com compreensão, sem julgá-la, tinha sido surpreendida no adultério, uma coisa gravíssima. E aí Jesus fala assim, nem eu te condeno. Podes ir, não peques mais.
não dá um largo sermão, não diz, eu te adverti, quantas vezes falei, o que tenho que fazer para que vocês entendam, nada. Ele só diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Que bonito, com que delicadeza e com que carinho Deus trata essa mulher. Terceiro, quando alguém está em desacordo com você, seja amável sem desistir. Isto também é difícil. Quando alguém está em desacordo conosco, ser amáveis. O que sentimos quando alguém está em desacordo conosco? Alguém está em desacordo e parece que algo sube por aqui, não? E eu quero falar, quero dizer, quero defender-me, quero levar por el lado pessoal, não? Humilhar a outra pessoa, enfim. O que sentimos quando alguém nos contradiz? Especialmente quando alguém nos contradiz que nós não consideramos, que achamos que ele sabe menos. Não, padre, é que essa pessoa, meu Deus, ele não sabe nada e ele me contradiz. Eu tenho experiência neste negócio, eu tenho experiência naquilo, etc. Você tem que saber escutar. Outros dizem, padre, mas essa pessoa não está bem da cabeça e vem a discutir com você. Olha, até um relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. A gente tem que saber escutar aqueles que estão em desacordo, escutar os motivos, lógico, sem desistir, se eu buscar a verdade, se eu tenho argumentos, colocar, não? Aí Tiago nos dá um grande exemplo. Ele diz na carta de Tiago, no capítulo 3, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. A sabedoria de Deus é assim, é mansa, é pura, é cheia de misericórdia, é imparcial, ou seja, busca a verdade, não tem fingimento, não é hipócrita. Então, como nós aceitamos ou recebemos quienes se opõem à nossa opinião? Quarto, quando alguém te corrige, seja alcançável. Quando alguém te corrige, seja alcançável. Isso significa saber escutar a todos. Ninguém gosta de correções. Quando nos corrigem, isso não gostamos. Mas nós todos temos pontos cegos. Nós todos temos nossos pontos fracos. Esses pontos, o problema dos pontos cegos, sabe qual é? Primeiro, que são fraquezas, não são virtudes. As virtudes nós vemos muito claramente. E em segundo lugar, que eles são cegos. Ou seja, eu não vejo eles. Então, quando alguém me corrige, acolhe. Não importa de onde vem essa correção. Acolhe, tente enxergar-se você mesma, você mesmo, através dos olhos das outras pessoas. O outro dia escutava uma palestra e um palestrante dizia: pense assim, pense seu nome com um adjetivo, pense seu nome com algo que caracteriza, que descreve a sua personalidade. Não? Rodrigo, sorriso. Rodrigo, ativo. Rodrigo, não sei, insuportável. Não? Coloque qual seria o adjetivo, a palavra que melhor acompanharia o seu nome. É uma boa reflexão, não? Eu acho entender, tentar ver nossa própria vida através dos olhos dos outros. E se você é esposa não sabe quais são seus defeitos, quais são seus erros, pergunte a sua esposa. E a esposa lo mesmo, pergunte a seu esposo. Seguro que ele tem muitas coisas para opinar a respeito. E o apóstolo Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo de sua carta, ele diz assim: todo homem, o mesmo dizemos das mulheres, todo homem, toda mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha que bonito, não? Seja pronto para ouvir. A primeira coisa quando nos corrigem é que nós queremos falar, nós queremos responder, nós queremos excusar-nos, nós queremos, enfim, não aceitar essa correção. E Tiago diz, não, sejam prontos para ouvir. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para escutar o dobro do que nós falamos. Então, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se você cumpre as primeiras 2 coisas,
pronto para escutar e tardio para falar. A terceira chega fácil, tardio para se irar. Então, você quer acabar a sua vida completamente sozinho? Então, faça 3 coisas muito simples. Primeiro, nunca aprenda de ninguém. Em segundo lugar, nunca reconheça nenhum erro. E em terceiro lugar, nunca deixe ninguém lhe ensinar. É justo o oposto. Se nós queremos ser os primeiros no reino dos céus, nós temos que acolher qualquer correção, sem importar de onde venha. Quinto, quando alguém te fere, seja proativo, não reativo. Quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, pensa naquele motoqueiro que passou aí na rua e xingou contra você, levantou a mão, levantou um dedo em particular. Qual é o instinto? A gente quer responder do mesmo jeito, não? Que diz Jesus? Olha, os primeiros no reino dos céus, eles não respondem com a mesma moeda. Eles não são reativos, eles são proativos. Lembra aquela expressão de Jesus? Se alguém te bate uma face, coloca a outra. Se alguém te pede caminhar uma milha, 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pede o manto, dá também a túnica. E assim por diante. Ou seja, não somos reativos, não respondemos do mesmo jeito. Somos proativos. Aprendemos a viver com caridade, a responder ao mal com o bem, como diz São Paulo na carta aos Romanos, não? Então, quando alguém te ofende, seja proativo. Olha o que diz Paulo na carta aos Romanos, não essa citação que estava falando, esse é o capítulo 8. Agora, capítulo 12. É uma citação muito bonita. A ninguém, diz Paulo, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. E não nos vengamos, não vingar-se uno mesmo, mas deixar isso a Deus. Deus é quem julga as pessoas e Deus exigirá contas a cada um. E em sexto lugar, terminamos com isto, quando trate pessoas que têm menos formação que você seja respeitoso com elas. Quando trate pessoas com menos formação, seja respeituoso. Olha, quando nós tratamos pessoas mais humildes, mais simples, enfim, pessoas que não tiveram talvez a mesma oportunidade que nós, como nós tratamos ela? Com que caridade? Nós temos que saber nos adaptar a todo mundo. Paulo fazia isso. Olha o que diz Paulo na carta aos Coríntios. Paulo se adaptava a todo mundo precisamente para fazer-se como as outras pessoas, sem importar qual fosse o nível dela. Paulo diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, ele se adaptava a todo mundo. ¿Por quê? Porque queria salvá-los. Então, Jesus quer que nós compitamos. Ele quer essa competição, sim, mas não a competição do mundo, não aquela de Nietzsche, que no fundo é o modo de pensar do demônio, de impor-se pela força, pela violência, por quem grita mais, por quem repete, por quem não deixa falar. Não, isso não é de Deus, como dizia Tiago, não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, essa é a do mundo. Nós temos que sobressair ao jeito de Jesus. Agora, eu gostaria de fazer um último comentário aqui sobre isto. Quando Jesus fala isso de ser os últimos, se nós queremos ser os primeiros, temos que ser os últimos. Alguém pode estar pensando: Padre, e onde fica, por exemplo, o esporte? Onde ficam essas coisas? Aí também temos que ser os últimos. Quando Jesus fala que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último, ele se refere também à Fórmula 1? Não, lógico que não. Mas o esporte, eu diria, e a economia, agora vou falar desses dois exemplos, é uma exceção. Por quê? Porque o esporte é um jogo. Olha, é um jogo no qual existem umas regras e uns limites. Dentro desses limites, você tem que buscar competir e meter tantos gols quanto seja possível.
Depois acaba o partido, não? Acaba o jogo, e aí você sai e abraça aquele que era o seu oponente, aquele que era do time contrário. Por quê? Porque é um jogo. Dentro do jogo, é lícito a competição, mas insisto, dentro de uns limites e com certas regras. E por que é bom? Porque isso tira de nós o melhor. Pensa nos atletas, quanto eles se esforçam, quanto eles crescem e chegam a ser os melhores. E isso está bem dentro dos seus limites. A mesma coisa acontece com a economia. Nós vivemos em um sistema de livre competição, não? De mercado, etc., onde existem empresas. Tudo isso ajuda muito a tirar da sociedade, dos seres humanos, o melhor, não? Olha, geramos melhores serviços, empresas são melhores, baixam os preços, prestamos melhores, se gera riqueza, melhores serviços, etc. Inovação, tudo isso chega por quê? Pela competição. Mas aqui também, igual que no esporte, na economia precisa ter uns limites e umas regras. As regras são as regras do mercado, a honestidade, etc. E todas as regras que nós sabemos que existem no mercado. E depois nos limites. Eu, lógico que luto para que minha empresa cresça. Eu luto para eu ganhar mais clientes, eu conquistar uma porção maior do mercado, eu oferecer um melhor serviço. Legal, isso está bem, um melhor produto. Tudo isso só gera benefícios à sociedade. Mas quando termina o negócio, chega às 7 da tarde, eu vou para minha casa e aquela outra pessoa que não venceu naquele negócio, que não venceu na competição do mercado, eu ajudo ele e faço uma doação. Faço uma doação com pessoas carentes, faço uma doação para a fundação, para a ONG, ou quem, eu que sei, qualquer um. Não? Mas eu ajudo, por quê? Porque esse é o jogo da economia. Aí tentamos crescer. O prêmio não é uma medalha, é o dinheiro que nós precisamos para viver. Mas depois eu uso esse dinheiro para o bem dos outros. Por isso Jesus dizia, realmente o dinheiro que nós ganhamos nesta vida é um dinheiro falso. É como as notas do monopólio. Não? Elas valem enquanto nós estamos nos limites desse jogo. Olha o que diz Jesus, acho que isto é no capítulo Evangelho de Lucas. Me pode colocar na tela que não tenho a citação aqui, mas quem quiser ser o primeiro tem que ser, quem é fiel nas coisas pequenas, não consigo enxergar, mas quem é fiel nas coisas pequenas é fiel nas coisas grandes. Quem é fiel em lo alheio é fiel em lo próprio. E depois agrega Jesus essa frase misteriosa. Quem é fiel nas riquezas injustas ou neste mundo ímpio, então, quem lhe confiará as riquezas verdadeiras? É isso. Ou seja, este dinheiro, esta competição do mundo do mercado, da economia, das empresas, isso está bem, mas dentro de uns limites. Tem coisas que não entram dentro desse limite. E mesmo que eu triunfe nesse mundo, eu não me sento em cima de todo mundo. Não, eu vou com esse dinheiro e ajudo, inclusive quem não venceu. Por quê? Porque são meus irmãos. Por isso o Estado deve fomentar essa iniciativa de generosidade. A mesma igreja, ela não entra nesse negócio, digamos, da competição. Imagina que nós vendéssemos tudo. Jesus nos mandou fazer isto gratuitamente. Mas a igreja vive da caridade. Por isso o Pix, por isso tudo isto, porque nós vivemos da ajuda dos outros. Esta missão é muito mais importante. Aqui está o dinheiro verdadeiro. Tudo o resto você não leva. Lá no céu você receberá as riquezas verdadeiras. É lá que você tem que ser o primeiro. Dentro de certos limites, a economia, o empreendedorismo e tudo isso é bom e é legítimo. Mas insisto, sempre guardando essa proporção. Aí São Paulo, gostaria de terminar com uma frase de São Paulo. Ele diz assim: nós também somos um tipo de atletas, mas não de uma competição caduca, não de uma competição dentro de um jogo e de uns limites. É a competição da vida. Olha o que diz São Paulo na carta aos Coríntios. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. Nós, no entanto, nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Essa é a competição da vida. Essa é a verdadeira coroa que nós temos que ganhar, a medalha que nós temos que ganhar. A medalha que vamos alcançar no reino dos céus.
sendo o primeiro de todos, não segundo o ranking do mundo, mas segundo o ranking de Jesus. Que assim seja. Vamos fazer agora juntos a nossa profissão de fé.